Olá, Milton. Tudo bem, Dani? Como é que você tá? Tudo jóia. Tá Me ouve bom? bem? Me Hã? ouve bem? Super bem. Ouvindo super. Ótimo. Fora o calor, tá tudo bem. Eu tô aqui debaixo do ar-condicionado, né? Eu liguei aqui na escola também. Não dá, tá muito. Tá muito. E nessa sala que eu tô, então, é telhado, laje, não dá, cara. É muito quente. Vamos lá, Vamos Milton. Bom, você tá bem. lá. Tô super bem. Tá. Depois, já vou te fazer um convite agora, ao vivo, você nem tá sabendo. Eu vou fazer um convite agora, que é o seguinte: eu tô com uma ideia já há um tempo de fazer isso e me deu a louca. Eu vou fazer aqui na escola, em dezembro, eu vou fazer um Surya Market, o nome do evento. Surya Então, Market. Uhum. Surya Market vai ter alguns expositores, alguns parceiros, desde roupa, sei lá, tem um amigo meu, um grande amigo meu que tem uma fazenda de palmitos e tem uma palmitaria incrível. Então, assim, Uhum. são parceiros, então eles vão estar expondo aqui. E no andar de cima, que a gente tem um duplex, no andar de cima vai ter algumas vivências. Uhum. Então, vivências curtas, às vezes de 20 minutos, 30 minutos, vai ser um dia de práticas e convívio aqui nesse mercadinho. E aí, eu queria te convidar, não sei se você vai estar, mas depois eu vou te convidar se você quiser dar uma vivência de Tá, meia hora, algo parecido. Tá mais que convidado, e convidar as pessoas também, quem quiser vir. Logo mais, vocês já vão ter informações. Tá? tá, perfeito. Que dia que vai ser? Dia 9 de dezembro, é num sábado. Em dezembro acho que eu não 9. tenho nada, viu, Borges? Eu sei que você tem a viagem depois, né? Eu também tenho Sim, uma viagem depois. Mas a sim. gente, a gente ajeita bonitinho. Aí, se você puder vir, eu vou ficar super feliz de ter aqui. Se não tiver nada, com certeza. Tá bom. Com certeza Uh, eu vou. Milton, um assunto que veio. Eu já estava para pensar e umas 3 pessoas escreveram, acredito eu, influenciados pelo workshop que a Fabi deu ontem. Uhum, Tinha muita gente, então eu acho que a gente bateu um papo sobre isso. Que o assunto da Fabi é acenda a sua energia vital, então o ponto central era a energia do workshop que ela deu ontem. Muita gente, mais de 100 pessoas. uhum. Então, eu acho que muito veio daí dessa dúvida. Atualmente, as pessoas estão com uma dificuldade, e isso pesquisas, você olha pesquisas, se você faz uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa, a Fabi fez para o workshop dela, então as pessoas estão com muita dificuldade de nível energético, as pessoas estão se sentindo sem energia para fazer as coisas, as pessoas estão se sentindo mais cansadas, acredito até pelo estresse do dia a dia no mundo, por tudo que está acontecendo, desde, sei lá, de guerra, de dificuldades financeiras, profissionais, relacionamento e por aí vai. Então, eu queria te perguntar como é que você vê esse lado energético das pessoas, então, aumentar o fluxo energético, e mais do que isso, que aí vieram umas 2 ou 3 pessoas, acho que 3 pessoas falaram desse assunto pontual, que era, que era o direcionamento, porque uma coisa é você ter energia baixa, média, alta, outra coisa é saber direcionar essa energia no dia a dia. Tipo, como que eu vou usar, onde eu vou colocar essa energia, como que eu posso direcionar, como é que a prática do yoga, já que a gente está falando de yoga, como é que a prática do yoga pode me ajudar a direcionar essa energia? Então, se você quiser falar um pouquinho, é um assunto que eu falo, que eu dou curso também, mas eu queria te ouvir falar. Então a gente pode pensar nisso enxergando por vários ângulos, tá? Não só o ângulo físico, tá? O yoga ajuda no ângulo físico, ajuda modificando os indicadores cardiovasculares, modificando o funcionamento do sistema nervoso autônomo, modificando a maneira com a qual você respira, modificando pontos de tensão nos músculos, seja na execução dos asanas, ou seja durante a descontração. Então, tudo isso auxilia fisicamente a você ter energia. E você pode pensar do ponto de vista emocional e físico, né? Quando você pega a teoria psicanalítica, toda vez que você tem
Que você põe alguma coisa no frost free, você tem um recalque, né? Tá me ouvindo? Estou Ou te ouvindo, travou? perfeito. Toda Perfeito. vez que você tem um recalque, você estreita o seu ego e você sobrecarrega o inconsciente, né? Porque aquela área que tinha que estar disponível, não está disponível, como se você tivesse um computador onde a memória RAM começa a ficar cheia de lixo e você começa a não ter espaço. E isso gera muito cansaço. Então, toda vez que você tem excesso de lixo no inconsciente, de coisas recalcadas, coisas jogadas dentro do frost free, tá certo? Ali você tem uma diminuição da sua energia. Por isso é muito comum, conforme você vai meditando e você começa a mergulhar em estados expandidos de consciência, que aparece como? Com o aparecimento de imagens do inconsciente. Pelo aparecimento das ondas θ, tá? Você começa a ter uma liberação do seu inconsciente, uma ressignificação de coisas reprimidas. E daí a pessoa começa a ter mais energia, mais disposição. Entendeu? Passa a ter menos cansaço. É interessante, né? Que a coisa não é. Porque quando você fala energia, corpo energético, isso é uma coisa muito abstrata, né? Não que a teoria do inconsciente não seja abstrata. É abstrata, ela é uma teoria. Ela é um modelo, né? Que ajuda a entender as caixinhas na qual a sua mente funciona, né? E a mente em si, poderia definir a mente como o conjunto dos processos e, e das capacidades do nosso pensamento e da nossa personalidade. Uma definição de assim de tirei da cabeça, rápida, né? Se você definisse dessa forma, né? E você cria um modelo que te permite compreender. O Samkhya seria um outro modelo, né? Que te permite compreender essas caixinhas. Então, quanto mais você vive no mundo, onde esse mundo é regido pelo medo e pelo apego, mais recalque você vai ter. Menos energia você vai ter. Mais a exacerbação do sistema simpático você vai ter. Mais problemas com relação ao aumento de glicose, batimento cardíaco, dificuldade para dormir à noite, ou estresse crônico que faz você acordar de madrugada. Mas Tudo isso aí você está associando. acontece. Deixa eu ver se eu entendi Uhum. a sua lógica de pensamento, tá? Porque às vezes Tá, você é muito mais rápido do que eu, assim, vamos ver se eu entendi. tá. Então, na verdade, assim, a gente poderia dividir, se fosse dividir de uma forma grosseira, Sim, dividiria no lado físico e dividiria no sim, lado emocional e mental. exato. Só que aí esse lado emocional e mental, ele gera efeitos no lado físico. E vice-versa. E vice-versa. O energético tá aí no meio, né? Porque até conceituar energia é um negócio complicado. Tá certo? Sim. Quando você fala de chakras, você fala de canais, como eu já falei em outras, quando você fala de prana, como eu já falei em outras aulas, isso é um modelo que foi criado, desenvolvido para você conseguir fazer relações, tá certo? Certo. Relações de causa e efeito, que levou aí 1 milênio, 2 milênios para se desenvolver e que teve muito dedo ocidental nesse processo, tá? A partir do Mas, século XIX. mas aí, E, se você eu entendo. uh-huh, Realmente eu entendo, porque para as pessoas, para muita gente, é muito difícil você entender sim, o lado, se você pontua os chakras, as sim, nadis, os canais energéticos, beleza. sim. Mas, Trazendo um pouco para o pé no chão. uhum, Então, assim, vamos pensar porque é uma realidade. As pessoas, sim, é a realidade para as pessoas, né? As sim, pessoas, elas se sentem emocionalmente fragilizadas, seja o recalque, como você falou, sim, ela está emocionalmente fragilizada. uhum, E aí aquela fragilidade gera nela um sentimento tipo, cara, eu tô aqui e eu não consigo sair do sofá. Eu sim, tô sem energia para fazer nada. sim, Então,
isso é uma realidade. Ela pode até, sei lá, pode até ter um outro motivador, que talvez a gente não entenda, ou a gente não tenha tanta... Eu, pelo menos, não tenha tanta... Mas, em geral, eu faço essa associação. Então, a Sim. pessoa ela passou por um momento ou por algo que fragilizou. Seja emocional ou mental, fragilizou. Sim. E aí isso teve um efeito no físico. E você falou que pode ser o inverso, também concordo. Pode ser o inverso. Mas a gente... como trabalhar isso? Com yoga, né? Eu poderia dar resposta, mas eu quero que você fale aí o que você pensa. Sim. Então, como que com yoga a gente pode trabalhar e como direcionar? Então, a partir do momento que eu estou fazendo alguma coisa, seja o que for, pode até não ser com yoga, mas eu estou fazendo alguma coisa que começa a aumentar o meu fluxo energético, meu nível energético, como direcionar isso? Vamos ver se eu melhorei aí a... Então, eu vou responder novamente. Tá. Não utilizando o termo energia. Tá? Mas utilizando, por exemplo, essa área de estudo que eu estou tendo nesse momento, que eu estou tendo agora, que é, por exemplo, o acesso para as coisas do mundo externo é feito pela personalidade e pelo ego. O acesso para o inconsciente, ele é feito por meio de símbolos. Tá? Portanto, através da utilização de símbolos, de ritos, de ferramentas que despersonificam o indivíduo, isso permite que você faça um mergulho no inconsciente. E ao mergulhar no inconsciente, você pode liberar áreas do inconsciente através da autopercepção de coisas que estão lá acumuladas. Então, o que eu quero dizer? Você pode simplesmente usar um conjunto de técnicas como a respiração A ou a respiração B, na qual você pode usar um ritmo X, e isso permitir com que essa pessoa tenha uma modificação na sua homeostase que estava desequilibrada porque existia um sistema parasimpático alto, o simpático alto, parasimpático baixo, e daí você reequilibra. Então é como se fosse uma droga que você está dando. E essa droga está colocando a homeostase para funcionar de novo. Mas qual é a causa? A pergunta é, qual é a causa desse desequilíbrio? A causa é excesso de trabalho, a causa é poucas horas de sono, a causa é excesso de tela, a causa é, por exemplo, questões financeiras, questões no trabalho. Se você pega dentro da filosofia do yoga, e daí você vai além da técnica, mas você entra num processo de mudança de mindset, que a prática vai facilitar com que você enxergue e faça essa mudança de mindset. E qual é a mudança de mindset? É perceber que os grandes motivadores dos seres humanos são dor e prazer. E essa dor e prazer, e um terceiro, né, que está associado a essas duas primeiras, que é o medo da morte. Tá certo? Esses são os condicionamentos mais básicos, mais primitivos de qualquer ser que existe. A busca por algo que te dá prazer, o medo de perder as coisas que te dá prazer, o medo da morte, o medo de não ter realizado alguma coisa, o medo de não ter algo, o medo de perder algo, o medo de perder outra pessoa, o medo da instabilidade financeira. Então, você percebe que tudo isso é um processo interno. Tá? E essa mudança de mindset, ela ocorre justamente por esse mergulho dentro de você mesmo, que é propiciado pelas técnicas de respiração, depois pela descontração e finalmente pelo mergulho através da meditação. Tá certo? Que leva ao âmago de você mesmo e leva você a descobrir o quão condicionado você é. Para que no momento derradeiro, que é o momento da realização dessa técnica, você possa transcender a dualidade do medo e do prazer.
Então, Daí o medo e o prazer se transformam em ferramentas, mas elas não te massacram e não te escravizam. Você sente o medo, mas você não sucumbe a ele. Você tem desejo, mas você não é engolido por ele também. levado por impulso que faz com que você, por exemplo, agregue a valores que não existem numa coisa. Um exemplo. Você tem uma caneta Bic, você tem uma Montblanc. Qual a diferença entre as duas? Valor Zero. agregado. É Só. valor agregado. Porque Só. escrever É as só duas. valor. Escrever as duas, escrever. Inclusive, talvez a Bic escreva melhor. Tá certo? E você use do começo ao fim, se ela explodir, se ela estourasse, entende? Então, é valor agregado. E muitas coisas na nossa vida e muitos dos nossos valores, eles são valores agregados. E se você se torna escravo dos valores agregados do seu valor, imediatamente você passa a ter dificuldades. E passa a ter baixa energia. Por quê? Porque sua psique fica sobrecarregada. Então, esse mergulho para dentro de você mesmo, e a pessoa pensa, eu quero isso. Quanto custa? Tempo. Tem preço que pague isso. É o tipo de coisa que você pode dar todo o dinheiro do mundo. Ninguém vai ter uma varinha de condão que vai pegar e dar um plim na sua cabeça e você vai conseguir isso. Isso é um processo que vai levar anos. Que vai É, levar anos para você chegar. antes de você O resto, continuar. assim, o resto é só, não é placebo, mas é só sintomático. Ou seja, você vai fazer um pranayama, esse pranayama vai equilibrar momentaneamente, ele vai ter como um sintomático para que você tenha um pouco mais de disposição e para que você siga o processo. Então, eu ia falar agora. Então, na verdade, o que acontece é assim, né? Se eu pegar o funil, né? Tem aqui a boca do funil, que é o contrário, né? Mas toda essa estrutura, como se fosse um iceberg, vai? Você tem todo um iceberg gigante de coisas que vão acontecer a partir do momento que acontece o autoconhecimento, que acontece o processo de leitura interna, de mudança de Sim, mindset e etc. Tá sim. tudo lá para baixo. A mudança Uhum. efetiva, então, se a gente está falando do lado energético ou energia, então essa mudança ela efetivamente vai acontecer quando eu consigo mudar o mindset, quando eu consigo Sim, olhar mais para dentro, quando eu vou sim, tirando esses dilemas do dia a sim, dia. Dor, sim. prazer Eu, e o medo da morte. sim. Eu vou exemplificar novamente. Por exemplo, e isso foi o que aconteceu agora, assim, na hora do almoço. Estava sentado na hora do almoço, comendo, conversando, eu, a Carla e os meninos. Hoje, por sorte, conseguimos reunir a família. Foi acaso, né? Porque hoje em dia todos têm muitas atribuições, todos têm muitos horários, tá? E hoje, por acaso, reuniu todo mundo. Antigamente sentávamos todos sempre à mesa e almoçávamos e jantávamos juntos durante anos. Agora, nesse momento de vida, isso já não acontece com tanta frequência durante a semana. Então estávamos tal, e daí terminamos de almoçar, a Carla se arrumou para ir embora, ela estava indo com uma cara assim. Eu falei, meu Deus, Carla, o que aconteceu? Ela falou, muitas preocupações, muitas coisas. Daí ela falou, é o aquecimento global, é a empresa que a gente trabalha, mas tá difícil. Tá difícil para todo mundo, não tá andando, eu me sinto cansada. E daí o nosso poder aquisitivo que foi ceifado durante a pandemia e ainda não se restabeleceu. Simples. Minha filha vai entrar na faculdade e a gente quer comprar um carro compartilhado. Já tem um que o Lucas usa, mas mais um não vai ser suficiente. Eu não tenho carro. Daí a gente compartilha. Então a gente estava pensando, a gente estava vendo os preços. Carro usado, de 70 mil para cima. Carro novo, 120, 150 mil. Ou seja, é como se você fosse pegar antes da pandemia, o que eu ganhava dava, agora não dá. Uhum. Então é mais uma preocupação. Daí, depois que ela falou, falei, é isso mesmo. E daí eu dei um beijo nela e virei. Saí, né? Eu ia ver um negócio fora de casa.
Daí ela falou, tá vendo? Ó, falei tudo que eu tinha que falar e você virou as costas e foi embora. Eu falei, não, Carla, não é isso. É que eu tenho como solucionar isso Não. imediatamente? Ela falou, não tenho. Então, eu não vou preocupar com isso agora. Isso são questões que eu não tenho como resolver agora, imediatamente. Eu vou criar condições para que isso seja resolvida. E isso não pesa na minha cabeça. Não pesa. Entendeu? Isso não vai tirar meu sono, isso não vai me cansar. Porque realmente não. É, Não se existe der uma, para comprar, não existe uma ação que vai te dar uma que solução vai me dar uma a... solução para essa questão. Porque conforme você vai aprofundando, você passa a ser menos voltado à necessidade de realizar os seus desejos. Você espera, você planeja, você espera o melhor momento, você vê se é isso mesmo, tá? Você deixa maturar. Então, você espera. Se for algo que é urgente, daí você dá um jeito. Mas se não é, espera. Também, se é algo que vai ser desagradável, que não vai ser possível, paciência, a gente vai passar pela experiência, melhorando a experiência melhor que der. Tá certo? Tornando aquilo que é negativo em algo positivo. Tá? Mas eu não vou. Isso não é que nem vou deixar, se torna automático, né? Isso não gruda. Isso não gruda na nossa consciência. Então, ao praticar muito tempo, ao meditar, ao respirar muito tempo, isso vai alterar a maneira como o seu cérebro funciona. maneira como Fazendo. você inclusive, reage às situações. Só como você reage, quem faz isso? É aquilo que está dentro da caixa, Uhum. né? É aquilo que está dentro da caixa. Ao ponto de você, se você for ver, você vai ter a presença de ondas que só acontece durante o processo meditativo constante no seu cérebro, fazendo com que você esteja uma perspectiva de vida totalmente distinta. Tá certo? E que te aprisiona menos no sofrimento, porque você é menos condicionado. Porque condicionamento é sofrimento. Aquela pessoa que é muito apegada ao carro, quando bate o carro, acaba o mundo. Ela briga com o outro, ela riscou o carro, você manda arrumar. Não tem dinheiro, então fica. Quando der para mandar arrumar, arrumo. Tá certo? Então, aquilo que é importante vai sendo posto naturalmente dentro das prioridades, entendeu? É isso. Então, junto com a prática, vem o autoestudo, de você perceber o que te motiva muito, o que te desgosta muito. O estudo, de ler, né? Ler livros associados ao yoga, que isso vai te incentivar a continuar o seu sadhana. Porque, digamos, fora da rotina, tem um tempo que enche o saco, né? Você passa 10 anos fazendo uma coisa e você não vê que está tendo mudança, está tendo mudança, mas você não percebe, porque você está dentro do avião, né? Você está dentro do trem, então tem um momento que dá uma canseira, mas você lê um livro, daí alguém te fala alguma coisa, ou você tem uma mudança de percepção, uma mudança de reação mediante a um acontecimento na sua vida, que se acontecesse antes você reagiria de um outro jeito. E isso vai fazendo com que você leve. Isso não quer dizer que em determinados momentos você não vai ser duro, que você não vai falar coisa que precisa ser dita, tá certo? Porque normalmente entrar nesse estado não vai fazer com que você seja uma pessoa toda meiguinha. Isso é besteira, tá certo? Às vezes a pessoa ela vai te falar aquilo que você precisa, na hora que você precisa, do jeito que você precisa, e às vezes a coisa não te agrada. Não te agrada. Acontece também. Tá? Mas a sua relação com esse processo é uma relação mais leve. E isso faz com que você tenha o quê? Mais energia.
mais energia, mais E disposição. eu concordo em gênero, número e grau com você. Se você pega a parte, essa parte de mindset, de mudança de condicionamentos, de formas de enxergar as coisas, o processo de autoestudo, o processo de autoconhecimento, tudo isso com certeza não tem igual em termos de energia. Então, a primeira etapa do que me perguntaram, para trazer como assunto, tá aí, e obviamente, aí eu acho, a gente também, pelo menos a minha opinião, Milton, a gente não pode minimizar, por mais que seja, você falou placebo, mas depois você corrigiu e falou, não é placebo, Não, tipo, não é placebo. não é paliativo, É, é uma coisa mais... Eu acho não, que você falou uma palavra, agora não... sintomático. Um Então, sintomático. mas assim, Sintomático. eu acho que a gente não pode a gente não pode minimizar O a, uso do sintomático. o poder que tem um respiratório, o poder que tem a meditação. Sem dúvida. Né? Sim, você não pode minimizar o poder do ibuprofeno durante um gripe, um resfriado. Pronto. Você tá ruim, você toma ibuprofeno e você fica bom. E E vai isso aguentar aí umas 4, 5 horas. Você vai conseguir fazer suas coisas. é, Então, tudo é, bem. porque eu acho que porque senão as pessoas, muita gente vai falar, tá, então eu tenho que fazer um processo de coach e eu tenho que mudar, aprender a mudar meu mindset e isso vai funcionar. E pode realmente funcionar de uma forma expressiva, Pode. mas o pontual ali, o respiratório, a meditação, ou seja, o que a pessoa decidir fazer como técnica que contribua para ela, até para que ela faça esse processo de autoestudo, que ela comece a entender como mudar a forma de enxergar em determinadas situações, ou agir em determinadas situações, eu acho que isso é muito importante. E você sabe, você está falando a respeito de coaching, mas eu não disse isso. Não, eu sei que não, eu sei que não, eu sei que você não disse Eu sei, isso. mas eu sei que as pessoas vão pensar isso. Eu Isso, entendi. pronto. Porque as palavras e a mente humana é um processo complexo, né? Perfeito, O entendimento é um processo complexo. A sua colocação foi ótima, porque eu não falei coaching, isso. não querendo menosprezar. Não é isso. Da mesma forma que eu não menosprezo o tratamento psíquico feito pelas diversas correntes da psicologia ou pela medicação da psiquiatria. Não menosprezo. Mas o que eu estou querendo dizer é que o yoga ele tem um ferramental que foi desenvolvido ao longo de milênios, que continua em desenvolvimento e que ele é prático. E que ao usar esse ferramental prático, imediatamente, sem querer, você já começa a fazer o questionamento necessário e ter a atitude perfeita, melhor, para que você tenha sucesso, mais energia, mais compreensão. Então isso acontece sozinho. Sozinho. Tá? Óbvio, se você associar ainda com o trabalho da psicoterapia, associar o trabalho de uma medicação quando é necessário, vamos dizer, um caso de depressão profundo, a pessoa não tem nem energia para levantar da cama para fazer um pranayama. Ela quer que o mundo acabe na cama dela. Você entra com a medicação, a pessoa melhora, daí você já consegue iniciar um trabalho com ferramental do yoga. Eu já vi isso mais de uma vez. E muitas vezes a minha maior pergunta, quando chega alguém com uma grande depressão, tá, quanto de disposição você tem para separar 5 minutos do seu dia, todo dia, para fazer alguma coisa? E daí a pessoa fala, nenhuma. Então, vamos iniciar. Nenhuma. Então, vamos iniciar com um trabalho medicamentoso. Daí eu falo, você tem o suficiente para fechar um negócio comigo? A gente vai se encontrar toda semana. E nessa semana, a gente vai fazer técnica A, B e C durante 10 minutos. Eu consigo. Daí a gente não precisa da medicação. Daí ela continua com a psicoterapia, a gente entra com a ferramenta do yoga e o resultado é incrível. O resultado é incrível. A Entendeu? etapa da não sei se pergunta, mas do assunto
pedido pelas pessoas, eu acho que entra no que você já respondeu, mas porque uma coisa a pessoa ela pode estar. Eu sei que você falou aqui, você é o chato, você falou assim, ó, não vamos colocar a palavra energia, mas é uma palavra mais fácil das pessoas entenderem o que elas estão sentindo, mesmo que seja uma palavra equivocada. Sim. Se a pessoa, como você falou, a pessoa está às vezes com um baixo nível energético e ela não está conseguindo, e aí ela faz um processo de autoestudo, de autoobservação, aí ela vai buscando autoconhecimento, vai começando a ter uma ideia mais clara de que rumo tomar e etc. Muda ali condicionamentos, muda mindset, cria um mindset perfeito e isso começa a ter uma fluidez energética maior. Mas, porém, entretanto, o segundo ponto das pessoas foi: tá, agora eu já me sinto com bastante energia. Então eu já tenho isso, eu me sinto bem, eu estou bem. Mas, porém, entretanto, eu não sei onde colocar essa energia. Meu fluxo energético, ou onde colocar a minha ação para chegar aos meus objetivos. Então, nesse caso, também entra na sua primeira resposta, que é, tipo, a partir do momento que você tem um autoestudo, você começa a entender melhor onde vai colocar aquela ação, aquela coisa, certo? É engraçado, tem uma monitorada minha, nova, que eu estou acompanhando, e a gente começou há pouco tempo, eu comecei um trabalho com ela. Ela é uma pessoa extremamente inteligente, trabalhava na área de pesquisa, se transformou em instrutora de yoga, logo a seguir teve um filho, e daí ela mudou de país 2 vezes. E daí a gente começou um trabalho e ela estava pesquisando sobre alterações da microbiota e o eixo cérebro, pulmão, coração, fígado, rins. Como a alteração da microbiota altera isso. E daí conversando, eu percebi que ela não estava bem, né? Não estava legal. E daí eu perguntei, o que está acontecendo? Ela me explicou. Daí a primeira pergunta que eu falei é: o que você quer? O que te dá prazer? O que te motiva? O que você vai estar fazendo que você sente que você nasceu para isso? Lógico que isso muda com o tempo. Inicialmente, há muito tempo atrás, o que me dava prazer era ter escola, agora não é. Muda. Isso muda com o tempo. Mas existe uma linha, né? Então a pergunta é, primeiro, você quer realmente ser professora? Você quer ensinar isso? Você está numa situação onde você está cuidando da casa, da sua família, você mudou seu esposo, você está com uma vida bipartida, mas você quer entrar novamente no meio profissional, mas você quer em que área? Para quê? Aonde? De que forma? Tá certo? É com yoga que você quer? Obviamente, nessa estrutura que você está, uma estrutura tradicional, vai ficar difícil você romper isso agora. Você vai precisar de um tempo, seu filho vai precisar crescer. Não vai ter jeito. Ou a estrutura vai ter que ir mudando com o tempo. Mas até lá, o que você tem tempo disponível para que você possa se aprimorar em potencial para que quando você esteja no ponto de sair para o mercado de trabalho, você tenha uma condição, você tenha a competência. Porque é o que eu sinto, por exemplo, no caso dos professores, dentro da rede de Rose, não sei em outras linhagens. Eles são bem formados, mas eles são formados muito rápido. Eles são formados para executar um sadhana bem feito, mas eles não têm conhecimento profundo sobre aquilo que eles estão fazendo. Então, o que acontece? A formação ela não terminou e as pessoas elas agem como se elas fossem bambambam e soubessem de tudo. Aí eu vou agregar uma outra coisa. Então, assim, a gente está abrindo para outro assunto, mas assim, vamos lá. A gente tem o ponto da pessoa que ela não tem uma profundidade naquilo que ela está ensinando. Sim. E, além do mais, e aí é geral, então eu não estou
instituição de Rose, travei contato e venho travando contato com geral. muitos professores gerais, né, de tudo que é tipo de linhagem de yoga. E o grande ponto é, as pessoas, além disso, além da profundidade daquilo que vivencia, daquilo que ensina, tem um detalhe que aí é geral, que as pessoas não sabem profissionalmente. Muitos deles não enxergam a profissão como profissão. Então aí tem um dilema maior, porque aí a pessoa ela pode, sei lá, vou pegar uma pessoa tipo você, que eu acho que você, desde que você começou a ensinar, eu te conheci, você já tinha muitos anos de ensinando yoga. Mas assim, você, desde o começo, provavelmente já era um cabeção. Já era uma cabeça com uma pessoa com um nível de conhecimento e dedicação muito grande. Só que o lado profissional, o lado, tipo, olha, o lado empreendedor, o lado profissional da coisa, são poucos que tem. Então, Sim. a maioria não tem o Sim. lado aprofundado, como você tinha, Sim. por exemplo, e, além disso, não tem o lado empreendedor. Não tem o lado empreendedor. E aí, esse é o Sim. grande problema em geral. E talvez nem venha a ter. Talvez não venha a ter. Porque ele não é empreendedor. Isso. No meu caso, eu não sou empreendedor. Eu me torno empreendedor quando eu preciso executar alguma coisa. Você entendeu? Por exemplo, os livros. Eu quero que os livros saiam. Isso é empreendedorismo. Você criar um livro, contratar designer, contratar desenhista, contratar e pensar no que você... Isso é empreendedorismo. Gerar o produto, vender o produto, fazer... Isso é empreendedorismo. Mas não é algo que acontece naturalmente. Aconteceu pela necessidade. E não que seja algo que eu goste. Até se eu preferir, eu dava isso na mão de alguém e só escrevia o texto. Sim. Tá certo? Mas o processo foi interessante, me envolveu e eu fui. E eu fui e deu certo. Então, a primeira pergunta que a pessoa quer... Falar aqui, ó, a pessoa não é professora, ela está professora. Está professora, Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, não só com relação... Aí foi o exemplo que eu usei, com relação a minha monitorada e com relação a professores de yoga. Mas isso serve para qualquer profissão. Isso serve aonde pôr energia. O que você quer? O que você quer fazer? Qual é a sua... Te deixa realizado, feliz. O seu destino? Ou, não, você quer investir essa energia no quê? Em marcenaria? Você gosta de trabalhar com marcenaria? Faça marcenaria. Nem que seja. Por exemplo, eu me descobri na fotografia. Sou um bom fotógrafo? Não sou. Sou um fotógrafo mediano. Mas aquilo me dá bem-estar. Tá certo? Aquilo me faz vivenciar um determinado momento. Eu vou, ponho meu tripé, ponho a lente, tal, escolho o melhor ângulo, faço a composição. Aquilo é um negócio que me satisfaz. Então eu pus minha energia naquilo. Tá? Te satisfaz ler, te satisfaz o trabalho. Que área do trabalho? O que especificamente? Então, se você tem energia, você está bem e você tem tempo, que às vezes você tem energia, mas você já está com tanta coisa para fazer que não sobra muito tempo, né? Então, é só você escolher aquilo que te satisfaz, aquilo que te faz bem e seguir. Não sei, isso não... Depois de um certo tempo, depois dos meus 40 anos, isso não virou mais uma questão para mim, né? Porque foram como fichas que caíram, né? E eu imediatamente sabia o que eu queria. Daí o que atrapalhava é que eu estava preso numa estrutura que não era a estrutura que eu queria, que era uma âncora. E que não te deixava realizado. E que não me deixava realizado. Ixi. Sem dúvida. E aí falaram aqui que a parte empreendedora não é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas o que eu procuro sempre, entrando nesse assunto, né, entrando e saindo já, na verdade, assim, o que eu procuro sempre falar para os professores é que, assim, se você pode ser uma pessoa que é um professor, que ensina yoga e etc. Mas você pode ensinar como um hobby ou você pode ensinar como profissão. Como profissão,
não tem muito segredo. Isso o que eu estou falando para a galera que está aqui, que vai assistir depois, é algo que eu falei para o Milton. Tanto que ainda hoje eu lidero a escola do Milton. E assim, é com essa lógica. Tipo, meu, não tem muito segredo. Você precisa, se você quiser só ensinar, você pode só ensinar, mas você precisa ter um outro lado, pelo menos mesmo que seja um ajuste. O Milton, quando decidiu ir nessa embarcada de lançar livro, etc., ele teve que se ajustar. Algumas coisas ele teve que ajustar dentro do pensamento, senão provavelmente não ia rolar, ou ele ia ter que fazer o que ele falou. Vou dar para alguém, eu escrevo aqui, tá aí, tá na mão de alguém, se vira e faz, porque senão não tem jeito. Sim. Se a pessoa só quiser aprender sobre a filosofia e não quiser aprender, ou pelo menos a pessoa vai ter que se divulgar, a pessoa vai ter que ir atrás dos alunos, ela vai ter que aprender a fidelizar os alunos. Então, tem várias outras coisas que estão associadas com a filosofia. E aí, por isso que eu falei, completei ali o que o Milton falou. Tem o lado de aprofundamento naquilo que vivencia, então aprofundar a filosofia, conhecer mais a filosofia, e tem o lado profissional, que é importante também, se você enxerga como profissão. Sim. Sim, e isso vai ser para qualquer coisa. Por exemplo, para mim agora, nesse momento, os livros têm que ser divulgados. Se ninguém sabe que existe o livro, não vai ser vendido. Se ninguém sabe que eu vou dar um curso XYZ, ninguém vai se inscrever. Tá? Se a maneira que esse curso, esse livro é divulgado não é a maneira adequada, que mostra que é o livro e que esse livro ou que esse curso vai ser adequado para um determinado grupo de pessoas, elas não vão entender a linguagem que eu estou falando e ela não vai querer se inscrever. Então isso é normal, né? Isso tem que acontecer, não tem jeito. É exatamente isso, Bruno. O Bruno perguntou aqui, fez uma colocação, se ele colocou aqui. Então quer dizer que se você não sabe o que você quer, se você não sabe para onde você está indo, se você está perdido, isso tem um gasto de energia maior. Sim, porque emocionalmente, mentalmente, você está gastando energia de uma forma bem grande. Sim. Então é exatamente isso. E fisicamente, porque aquilo que você pensa é registrado no corpo. E de tanto registrar uma coisa no corpo, aquilo gera uma memória. E gera uma memória, às vezes, tão forte que faz com que você tenha preocupações das quais você nem lembra o porquê, depois de alguns anos. Tá? E daí que entra, por exemplo, o asana e o yoga nidra, fazendo com que aquela tensão, que é uma tensão que está parada, que está travada, seja afrouxada. E normalmente, quando isso acontece, vem uma memória, que é aquela memória que estava lá recalcada. E que ela vem à tona. Entendeu? Esse é o mecanismo. Teve uma pergunta aqui atrás, voltando lá em algo que você falou, que foi... bom, perguntar assim, então, o objetivo seria uma pessoa... Eu acredito que a pergunta foi mais ou menos essa, tá? Se a pessoa ela foi diagnosticada com depressão e ela vem tomando medicação. E aí você deu exemplo lá, vamos começar, você tem 5 minutos, tenho 5 minutos para começar a fazer uma técnica ou outra, vou começar a fazer passo a passo, gradualmente e tal. O objetivo, a pergunta foi, o objetivo seria a pessoa, em algum momento, ela largar a medicação? Sim. Sim, né? Sim, existem raríssimos casos que são coisas muito graves e que são coisas, às vezes, com um cunho hereditário, às vezes genético, de que é impossível tirar medicação. Mas, na minha opinião, são coisas mais raras, tá? Porque você não nasceu tomando medicação, ok? E o que se sabe hoje? Que uma boa parte desses padrões, eles são gerenciados mais pela epigenética do que pelo gene propriamente dito. Ou seja, são proteínas colocadas nos genes que permitem que uma determinada característica seja expressada ao invés de outra. Então, o que você percebe? Você tem três gerações. Esta mãe era depressiva, esta filha tem maior chance de ser depressiva. E ela fica depressiva, mas ela começa a praticar meditação.
e pratica muito forte. Ela sai da depressão e ela tem um filho. Esta filha, a chance dela ter depressão já é igual à população geral. Por quê? Entendi. Porque mudou a expressão de determinados genes, fazendo que essa condição, que era uma condição facilitadora para a depressão, não fosse passada para a próxima geração. Entenderam? Então, o que eu quero dizer é, você associando um conjunto de ferramentas, entre essas ferramentas, as ferramentas das técnicas de posição, técnicas de respiração, técnicas de concentração, técnicas de relaxamento, isso vai auxiliar a reestruturação da sua homeostase corporal, cerebral, vai facilitar que você a médio prazo tem uma visão diferente do mundo e, ao mesmo tempo, vai permitir que o seu médico, aos poucos, vá reduzindo a medicação. Aos poucos, tá certo? Bem devagarzinho. Vai levar anos para fazer isso, às vezes meses para fazer isso. E daí ele retira. E isso vai ser associado também a um trabalho de psicoterapia, com um psicólogo que vai te ajudar nesse processo, junto com o yoga, a refazer esse mindset, a ter ferramentas para lidar com situações estressantes e assim você conseguir fazer o coping de situações estressantes e facilitar para que você não entre mais em estado depressivo. Tá certo? A maior parte das vezes, existem artigos que falam que meia hora de técnica corporal, de um exercício feito de entre 3 a 4 vezes por semana, daria o mesmo resultado que a utilização de um antidepressivo para pessoas deprimidas. Tá? Agora, a questão é, elas têm energia para fazer esse exercício? Muito Não, provavelmente não. E não muito de uma, provavelmente não. não de E uma não de forma. uma forma adequada. Então você entra com a medicação, começa com a atividade física, começa com as técnicas do yoga, e aos pouquinhos você vai mudando. Perfeito. Ah, Milton, uma outra coisa que também aqui no bate-papo me veio quando você estava falando que o yoga está em constante desenvolvimento. Sim. Como que é esse desenvolvimento, sendo que assim, muita gente já está lá, os grandes mestres escreveram lá e falaram e publicaram em algum momento sobre yoga. Qual é esse constante desenvolvimento? Onde você consegue pontuar? Sim, por exemplo, se você pega nos Estados Unidos atualmente, você pega o trabalho da Índia, Krishnamacharya e seus filhos, desse Kashar, Patabi Jois, e o próprio Iyengar, eles produziram uma revolução quando você fala com relação à asana. Por exemplo, o asana, se você pega no século XIX, ele não era praticado como é agora. A nossa geração que recebeu esse impacto com relação à execução de asana na década de 80 e principalmente na década de 90, dava o asana de uma maneira calistênica, coisa que não se fazia, por exemplo, na geração anterior. Você pega a minha primeira professora, falecida já, Marlene Peff, as aulas elas eram totalmente diferentes das aulas que eu dava na década de 90. As aulas que eu dava na década de 90, elas eram muito puxadas, eram muito fortes. As pessoas suavam, lambuzavam o piso de EVA inteiro, faziam um ecossistema aquoso em torno de si. Você acredita, então, até fazendo uma parte aí, porque eu também tenho essa impressão. As aulas que eu dava nos anos 2000 são totalmente diferentes das aulas que eu dou hoje e do que eu dava nos últimos anos. Então, isso é um processo evolutivo, tá certo? Até de entrada de asanas. Por exemplo, você pega um Parigasana, você pega um Natarajasana. Ele não é uma técnica original de asana, do yoga propriamente disso. Ele vem de um diálogo com a dança. Então, você tem um processo evolutivo mesmo nos dias de hoje. Por exemplo,
existe uma técnica de imposição de mãos que é muito feita no Swastika Yoga, com o sentido de ativar centros de energia e despertar Kundalini, que ele apareceu a partir do Instituto Enzalem em 1970, que não é anterior. Você pega, por exemplo, Qual no arte? meu, Qual gesto? imposição de Ah, mãos, tá. que vem, na qual se elaborou a massagem energética, massagem magnética, uma coisa assim. Apareci no Instituto Exalém entre 1970 e 1980. Inclusive, a cor dos chakras, do arco-íris, isso aparece posteriormente, aparece em 1930, Falamos aqui. com a Ira Whiting, que ela vem de uma área que é uma área de cromoenergética. Ela era a segunda ou terceira discípula do inventor da cromoenergética. E quando ela viu as cores que você colocava nos chakras, falou, isso aí não tem como eu usar. Mas se eu ver os chakras assim com padrões vibratórios e colocar a cor do arco-íris, dá certo. Isso até hoje. Você vai na 23 de maio, até bati essa foto para entrar no livro de Pranayama. Quando você está chegando na Praça da Bandeira, do lado direito, indo sentido bairro, você indo sentido do bairro para o centro, você vê do lado direito um estacionamento, lá tem os 7 chakras, com as cores, exatamente as cores. Então, no livro de Pranayama eu conto toda a história de desenvolvimento dos chakras, mesmo no momento contemporâneo, e lá estão as cores colocadas. Tá? Isso é um processo de desenvolvimento, tá? Que a gente usa até hoje. Você entra no Swastika Yoga e você usa. Você vê, por exemplo, o desenvolvimento do Yoga Nidra, do jeitinho que a gente faz, descontrai os dedos, descontrai as coxas. Ele aparece pela primeira vez em 1920, nesse livro aqui, ó. Citaram aqui, Milton, que o artista, eu não sei, tá? Eu não conheço, não sei. Que esse artista desse mural é o Mena. Não sei Aqui. se é. Que é Falaram, chamado... Milton, falaram que Oi. essa arte que você está falando aí, que o artista chama Mena, que esse mural que você fotografou. Ah, eu vou escrever para eles, que alguém puder me mandar o contato dele, pedir autorização. Não acho que seja um problema, Não, mas mas eu vou não sei pedir para ele. se é essa pessoa. Sim. Então, o Edmund Jacobson, em 1920 a 1930, desenvolve a técnica de relaxamento progressivo. Tá, existia descontração no Hatha Yoga, não do jeito que a gente conhece. E relaxamento, como a gente conhece, ele entra dentro do yoga só a partir de 1980. 1970, minto, 1900 antes, foi quando publicou o livro Yoga Nidra do Satyananda. Então, se a gente vai pensar em 1950, 1960, tá certo? Então, você tem algo desenvolvido no Ocidente, que vai para o Oriente, é incorporado para o Satyananda, retorna para o Ocidente, em 1973, isso passa a ser explorado pelos professores ocidentais, até que yoga vira sinônimo de relaxamento, mas nunca foi. Tá certo? Uhum. Então, o que você percebe? Agora, eu vou dizer que isso não é yoga? Não dá para dizer. Já está incorporado há quase 50 anos. Há 60 anos, não dá para dizer que não é mais do yoga. Já tornou-se. Então, o yoga é uma característica, essa é a grande adaptabilidade que está presente até mesmo na tradução da palavra yoga, que tem trocentos significados, que é justamente essa capacidade de adaptar e de reconhecimento das técnicas. Então, essa técnica desenvolvida, ela bate com a proposta do yoga. Se ela bate com a proposta do yoga, ela é incorporada. Então, o que é? Asana é uma posição? Não, asana não é uma posição. Asana é um conceito que envolve uma posição corporal. Portanto, coisas feitas em outras atividades, eles podem ser incorporados se essa coisa, essa atividade física, ou seja o que for, bater com o conceito de asana, que é
uma posição que seja física, estável, confortável, estética, com respiração coordenada, com atitude interior. Então você não faz assistindo TV, você faz com atitude interior. Quando eu vou praticar exercício físico, às vezes eu ligo uma aula de filosofia da Casa do Saber e vou ouvindo enquanto eu vou fazer asana só para o corpo. Se eu vou fazer asana mesmo, posição, não exercício, eu desligo. É eu, meu corpo, eu quero ouvir o que o corpo está me dizendo. O que está errado? Fazer de um jeito está errado, do outro errado? Não, qual é a sua proposta? O que você quer com aquilo? E em cima dessa proposta, você modifica o mindset daquilo que você vai fazer. Perfeito. Tá? Então, o yoga, ele está em construção, ele vai continuar conforme o ser humano ele vai se desenvolvendo, o yoga vai acompanhando ele. Perfeito. Não tenha dúvida. Perfeito, Milton. Ó, Perfeito, Borges. @mena.011. Arroba Tá? mena.011. Ok. Caso você queira aí pro... Muito obrigado, Bruno. Eu vou entrar em contato com ele. Arroba mena.011. Galera, obrigado por estarem aí. Milton, saudade de você, mas logo menos. Saudade. E super beijo para todos. Beijos. Beijo.